A Bíblia vai nos relatar que existia um homem por nome de Pedro, pescador. E num belo dia Pedro estava pescando. Passou a noite e a madrugada toda no mar, mas não pegou um peixe sequer. Pedro volta frustrado à beira do mar. E lá encontra com seu irmão. E seu irmão, vendo Pedro revoltado, frustrado, triste, pergunta: o que foi, irmão? O que foi, Pedro? O que aconteceu? Ah, meu irmão, não consegui pegar um peixe sequer. Passamos a noite, a madrugada pescando. E agora? E ele olha para o lado e vê um homem diferente. Ele pergunta: quem é esse? E o irmão de Pedro diz: olha, irmão, esse é aquele a quem eu tenho te falado. Pedro olha para ele e diz: meu irmão, esse é mais um daqueles profetas. Eu não quero papo. Só que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, o que tu quer que eu faça por ti? Pedro disse: eu só queria pegar peixes, eu necessito de peixes, eu sou pescador, eu sobrevivo da venda dos peixes e não pegamos um peixe sequer, mesmo passando a noite e a madrugada toda no mar. E Jesus novamente fala para Pedro: Pedro, volta ao mesmo lugar onde tu estava pescando. Pedro olha para Jesus e: você está louco? Acabei de dizer que passamos a noite e a madrugada toda pescando e tu manda eu voltar para aquele mesmo lugar que não pegamos nada, dizendo que agora vamos pegar peixes. Pedro, volta para lá, mas dessa vez lança tua rede ao lado direito do teu barco. Pedro olha para Jesus e diz: tá bom, nós vamos voltar, mas sobre a tua palavra eu farei. Era como se Pedro estivesse dizendo: se der errado, Jesus, a culpa é tua. Pedro volta exatamente para onde ele estava, no mesmo lugar que ele estava pescando. Só que dessa vez ele faz como Jesus mandou. Ele joga suas redes ao lado direito do barco. E quando Pedro começa a puxar com seus amigos aquela rede, para sua surpresa, a rede vem repleta, esbarrotada de peixe. Era tanto peixe que Pedro nunca tinha visto na vida. Faltava lugar no barco para colocar o imensurável número de peixes que estavam naquelas redes. Pedro volta onde Jesus estava e diz: o que foi que tu fez? Pegamos tanto peixe, fizemos como tu mandou, jogamos a rede do lado direito, no mesmo lugar que não tínhamos pego nada. E agora a rede vem cheia, repleta de peixe. É tanto peixe, é peixe que eu nunca vi na minha vida. E Jesus disse a Pedro: eu fiz o que tu me pediu, Pedro. Agora eu quero que tu me escute e me obedeça. Eu vim aqui porque eu quero que tu deixe de ser pescador de peixes para ser pescador de homens. Eu quero que tu deixe tudo, tuas redes, teus barcos, e siga-me. A palavra vai dizer que Pedro passou a seguir Jesus como discípulo. E Jesus disse: Pedro, através de ti, eu vou fundar a minha igreja. Pedro, eu vou pregar através de tu, da tua vida. Eu vou te ensinar o evangelho para tu salvar vidas, ganhar almas para o reino. Pedro, eu vou te tornar um homem diferente. E Pedro passa a conviver com Cristo. Jesus é crucificado. 3 dias morto. Pedro se desespera, se entristece. Pedro perde o foco que tinha. Ele perdeu seu referencial, o referencial do mestre. O que Pedro faz? Retrocede. Pedro volta para o seu barco, volta para suas redes, volta a ser pescador de peixes. Certo dia está Pedro, Tiago e João pescando em alto mar. E retornando para a margem, ele vê de longe um homem todo de branco. E esse mesmo homem pergunta: Pedro, o que trouxeste para mim? Pedro coloca a mão na cabeça, aperta os olhos, como se quem quisesse reconhecer aquele homem que falava com ele, mas não reconhece. Mesmo assim, Pedro responde: Senhor, não trouxemos nada, não conseguimos pescar nada. E aquele homem de branco que estava na beira do mar grita a Pedro:
Volta para o mesmo lugar que tu estava, Pedro. Mas dessa vez, joga tuas redes do lado direito do teu barco. Pedro toma um susto. Seus olhos brilham, ele reconhece aquela voz. Principalmente ele reconhece aquele comando que algum tempo atrás, outrora, tinha falado a mesma coisa para ele. Joga tuas redes do lado direito, que lá tu vai pegar peixe. Pedro vai ao encontro, junto com Tiago e João, desse homem de branco, e lá ele chegando, ele vê que é Jesus. Pedro se lembrou naquele mesmo momento que Jesus disse: volta e joga tuas redes. Pedro se lembrou que Jesus tinha chamado ele para algo maior. Pedro lembrou que Jesus tinha convocado ele para deixar de ser pescador de peixes para ser pescador de almas. Pedro tinha se lembrado que Jesus tinha prometido a ele que sobre Pedro Jesus ia fundar sua igreja. Pedro tinha se lembrado de tudo que Jesus tinha prometido e a vida que ele tinha quando Jesus o resgatou e o transformou em discípulo, em servo, em pregador, propagador da palavra. Pedro se lembra. Pedro repousa ao lado de Jesus. Naquele momento que eles estão se alimentando, Jesus para do lado de Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro olha para Jesus e diz: sim, Senhor, te amo. Jesus responde: apacenta as minhas ovelhas então, Pedro. Novamente Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, meu mestre, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro já sem reação, Jesus pergunta a terceira vez: Simão Pedro, sim, mestre, tu me amas? E Pedro começa a lacrimejar: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. E cada pergunta que o Senhor faria: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro se recordava, se lembrava de tudo que Deus tinha prometido na vida dele, e principalmente que ele ia cuidar de pessoas, que Jesus ia botar ovelhas para ele apacentar e ser pastor, rebanho para ele tomar conta. Pedro se lembrou do que tu tens se esquecido. O que foi que Deus colocou na tua mão, que porventura tu deixou para trás, por uma tristeza de algo que te aconteceu, ou de um sofrimento por algo que alguém te fez, ou porque você ficou desgostoso por alguma coisa que alguém te falou. Jesus está fazendo você lembrar agora de todas as promessas que Ele fez na tua vida, no teu ministério, na tua jornada, na tua caminhada. Ele está fazendo te lembrar agora das pessoas que Ele colocou, te entregou, para tu cuidar nas tuas mãos, para tu apacentar. Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, volta onde tu estavas, mas dessa vez joga as redes do lado direito, aonde tu parou na tua caminhada. E Jesus está te falando agora: volta, volta, eu preciso de você. Levanta, retoma aquilo que eu coloquei na tua mão, retoma teu ministério, teu chamado, não enterra o teu talento. Tu me ama, então toma conta daquilo que eu coloquei nas tuas mãos. E é hora de voltar, meu amado. E é hora de retomar aquilo que Deus, que o Senhor colocou nas tuas mãos, que o Senhor te assegurou, que o Senhor te confiou. É hora de renascer para o teu chamado.
para o teu ministério. Não permita, não se deixe perecer no meio do caminho por uma situação ou por pessoas que falaram que tu não é capaz, que tu não pode. Ei, foi Deus que te chamou, te capacitou. Ele confiou algo a você, mas você deixou para trás, mas você estacionou. É hora de recomeçar, é hora de retomar. É hora de voltar a servir a Cristo, como tu já fazia, ou como tu fez algum tempo atrás. Volta. Cristo precisa de você. Ele te chama para algo maior, assim como ele chamou Pedro. Pedro, eu não quero mais que você seja pescador apenas de peixes, mas que você seja pescador de homens. Te chamo para algo maior. Deus te chama para algo maior. Aliás, ele já te chamou. Mas por um motivo você parou, você estacionou, você desistiu. Mas hoje, nesse momento, Deus determina na tua vida um novo recomeço para o teu chamado. Um novo recomeço para tu pegar o teu talento de volta e colocar para fora. Colocar à mostra. Deus não te escolheu em vão. Ele quer te usar. Volta. Recomeça. Retoma. Inicia. Mas não continua como tu tá. Deus te chama, meu amado. Ele te quer. Ele te precisa. Volta. Volta.